Olá! Bem-vindos à nossa reflexão do dia 31. Hoje a gente vai mergulhar em 3 histórias que, à primeira vista, parecem não ter nada a ver uma com a outra, mas elas estão unidas por um fio muito forte: a angústia, o abandono e, no fim das contas, uma fé que não se abala. Vamos lá? E o ponto de partida da nossa jornada hoje é justamente este grito de Davi: Misericórdia, Senhor, estou em desespero. E seu sentimento, sabe, é o coração que pulsa em cada uma das leituras de hoje. Um clamor de angústia que ecoa desde uma prisão lá no Egito, passando pelo sofrimento de um rei, até a agonia total num jardim em Jerusalém. E é nesse jardim que a gente começa. Nossa primeira parada é em Lucas capítulo 22, onde a gente testemunha o que o próprio Jesus chamou de a hora em que as trevas reinam. É sem dúvida um dos momentos mais intensos de sofrimento que a gente pode imaginar. Reparem só na velocidade como tudo acontece. É tudo muito rápido. Em questão de horas, Jesus vai daquela oração solitária onde a angústia é tão gigantesca que o suor dele vira como gotas de sangue, para a traição de um amigo, uma prisão violenta e o começo de um julgamento completamente injusto. A pressão é simplesmente esmagadora. E o que torna essa agonia ainda mais profunda é a solidão. Pensa só, no momento de maior necessidade, Jesus busca a Deus. Mas os amigos mais íntimos, aqueles que ele chamou para ficar de olho com ele, são vencidos pelo cansaço, pela tristeza. Ele enfrenta a escuridão praticamente sozinho. E esse tema do abandono, olha, não é exclusivo de Jesus, não. Vamos agora dar um salto lá para Gênesis e ver como a história de José, séculos antes, reflete essa mesmíssima dor da falha humana, só que de um jeito um pouco diferente: o esquecimento. A comparação aqui é muito poderosa. De um lado, a gente tem Jesus, que é ativamente traído e negado pelo seu círculo mais próximo. Do outro, José, que leva esperança para um companheiro de prisão e é simplesmente esquecido quando o cara recupera a liberdade. São duas formas de abandono devastadoras. E Davi, lá no Salmo 31, ele dá as palavras exatas para essa dor. Sou esquecido, como se estivesse morto. Tornei-me como um pote quebrado. Essa imagem de um vaso de barro quebrado, sabe, inútil, descartado, ela ilustra de um jeito brilhante o sentimento de ser deixado para trás, seja por uma traição direta ou pelo simples esquecimento. Mas, claro, a história não acaba na dor e no abandono. E é aqui que a nossa conversa muda de tom. Vamos olhar agora para a resposta de fé que cada um desses personagens dá, porque é aí que se revela um padrão divino bem no meio do caos. E tem um padrão curioso que aparece aqui, o número 3. Pedro nega Jesus 3 vezes. Os sonhos lá no Egito envolvem 3 ramos, 3 cestas e são resolvidos em 3 dias. É um detalhe que parece sugerir que existe uma ordem divina por trás de toda a bagunça humana, nos preparando para a resposta da fé. E aqui está o ponto central de tudo. A resposta que une Jesus, José e Davi é o que a gente pode chamar de confiança soberana. É a decisão de se apoiar no caráter e no poder de Deus, mesmo quando tudo ao redor está desmoronando, a justiça não existe e a esperança humana parece que sumiu. E essa confiança não é uma coisa passiva, de ficar esperando. Não, é uma entrega ativa, uma declaração de dependência. Vamos ver direitinho como cada um deles expressa essa entrega no ponto mais alto da aprovação. Primeiro, o exemplo máximo. Diante de tudo que a cruz significava, Jesus ora: Pai, afasta de mim este cálice. É um pedido honesto, humano, mas ele termina com a maior declaração de confiança que existe. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. É a rendição completa. Agora, olha para José, preso injustamente, na pior situação possível. Quando pedem para ele interpretações, ele não tenta levar o crédito. A primeira resposta dele é: não são de Deus as interpretações? Mesmo no fundo do poço, ele aponta para cima. Ele reconhece que toda a sabedoria e poder vem de Deus. E por fim, Davi. Depois de descrever todo o medo, a traição, o abandono, ele toma uma decisão, uma escolha deliberada. Ele se vira para Deus e declara: mas eu confio em ti, Senhor, e digo: tu és o meu Deus. É um ato de fé que desafia o desespero. Então, o que a gente pode tirar da união dessas 3 histórias, hein? A mensagem é muito poderosa e nos dá uma perspectiva bem clara sobre como navegar nas nossas próprias dificuldades.
As lições são muito claras. Angústia é real, falhas humanas vão acontecer, é inevitável. Mas a nossa resposta pode ser uma escolha consciente de entrega e de confiança. Porque no final das contas, como Davi nos lembra, Deus é a nossa rocha, a nossa fortaleza, aquele lugar seguro no meio da tempestade. Muito obrigada pela companhia nessa reflexão. Se este conteúdo fez sentido, considere curtir e seguir o canal Pneuma BR para a gente continuar essa jornada diária. É um grande incentivo para continuarmos compartilhando essas mensagens. E para fechar, fica esta pergunta para a gente pensar. No meio da adversidade, da angústia, da traição ou do esquecimento, onde é que nós escolhemos encontrar o nosso refúgio? A resposta de Jesus, de José e de Davi aponta para uma direção bem clara, que a gente possa encontrar essa mesma força.